Seja muito bem-vindo! Aqui nesse vídeo você vai saber as 3 etapas para você construir um posicionamento forte online, ou seja, as pessoas perceberem a autoridade que você tem no mundo físico utilizando o veículo da internet. Olá, meu nome é Gabriel, sou publicitário e eu ajudo especialistas reais a ganhar dinheiro real, destravando seu posicionamento digital. Sou empreendedor e trabalhei com dezenas de empresas e grandes nomes do marketing digital brasileiro. Eu tinha uma produtora de audiovisual e atendi mais de 3.000 clientes em 15 países diferentes. Mas durante 10 anos eu tentei conciliar tudo isso com meu posicionamento na internet e simplesmente não deu certo, eu não consegui. Então, decidi no dia 23 de agosto de 2022 queimar a ponte, fechar essa empresa e focar em mim como especialista digital. Essa aventura levou 2 anos para ser concluída e 16 horas por dia de muito trabalho para finalizar essa fase da minha vida. Agora eu compartilho todo o meu conhecimento e método para transformar o propósito das pessoas em negócios digitais. Aqui nesse canal eu falo sobre posicionamento, produto e como vender o seu conhecimento na internet de uma forma autêntica, utilizando um marketing proposital. Nesse vídeo eu quero te ajudar a se tornar um líder do seu nicho na internet e viver uma vida seguindo as suas regras. Seja muito bem-vindo. Se você quer transformar a vida das pessoas de forma profunda, tirando elas do ponto A, levando elas para o ponto B, mas não só em termos de resultado, mas sim de transformação e criação de legado, você está no canal certo. Bem, o que é posicionamento? Posicionamento é o que falam sobre você quando você não está na sala. Um exemplo que eu gosto muito de dar, de um posicionamento muito forte, muito bem definido, é o posicionamento da mãe para o filho. Né? Quando o filho tem fome, quando a minha esposa, né? Vamos pegar o meu caso, né? Quando o meu casal tem fome, tá doente, cara, é mãe que resolve o negócio. Pai é pra brincar, é pra outras coisas, mas o posicionamento da mãe é muito forte, cara. E se a gente for analisar o posicionamento de mãe, tirando a parte biológica, né, obviamente, é um posicionamento que é construído de algumas vias. Primeira via é a quantidade de pontos de contato, né? Todo bom posicionamento precisa de quantidade de pontos de contato, ou seja, momentos onde você se conecta com uma outra pessoa através da comunicação. E quantas vezes a gente não faz isso com a nossa própria mãe, né? A gente tem vários momentos de contato, de conexão com a nossa mãe. E o outro viés muito importante para você criar um posicionamento forte é a profundidade da comunicação. Quanto mais profunda essa comunicação, mais densa, mais significativa essa comunicação for, mais forte vai ser o teu posicionamento. Mas vamos lá, depois de eu ter feito essa lorota toda aí falando de mãe, vamos pegar e entender na prática os 3 passos para você poder se posicionar. Mas ó, tudo que eu falei tem muito sentido, tá bom? Coloca aqui embaixo se você acha que faz sentido ou se eu viajei. Coloca aqui embaixo nos comentários, faz sentido ou viajei. Fechado? Como que você se posiciona fortemente? Primeiro de tudo é uma das minhas bandeiras, a micro-autoridade. Existe o giganicho, existe o nicho, existe o subnicho e existe a micro-autoridade. A micro-autoridade é quando você é um perito em algo, você é um perito, você é visto como um resolvedor de problema. Quanto mais pessoas tiverem um problema que você resolve, e quanto maior for o nível de dor que essas pessoas têm, mais você vai atraí-las. E quanto maior for o problema e mais específico você for ter a capacidade de resolver, mais caro essas pessoas estão dispostas a pagar. É isso aí. Às vezes, você não precisa ser uma pessoa boa em ir em Marte e voltar, sabe? Pousar na Lua, não precisa ser uma coisa extremamente diferente, não é isso. Às vezes são problemas muito específicos, pequenos problemas, tá? Pequenos problemas, mas que são problemas que têm um poder de fazer com que a pessoa sinta uma dor muito grande. Então, aquela pessoa precisa resolver aquilo e ela já tentou ou não consegue de fato resolver sozinha, ela precisa da sua ajuda. Então você é um perito e um resolvedor de problema específico. Fazemos isso para quem?
Para quem que eu vou fazer com que a minha autoridade seja percebida e essa autoridade vai ser concedida também por essa pessoa? Quem é essa pessoa? É uma pessoa que tenha problemas específicos, tenha dores específicas, interesses específicos e sonhos específicos. Eu acabei de ter agora uma call com uma mentorada minha e ela estava na dúvida, ela é fisioterapeuta e ela tem um método para criação de negócio dentro da fisioterapia e aí o micronicho dela é diástase, ela utiliza diástase como negócio para transformar a vida de outros fisioterapeutas. E tem um ponto aqui muito importante. Ela estava na dúvida se ela deveria abrir para esteticistas, porque em acordo tecnicamente com o que ela enxerga do que ela ensina, esteticistas poderiam também fazer parte do seu público-alvo. E a grande diferença quando você dá uma agregada num público, você pega um público assim pelo cabelo e puxa ele para perto de você, é que isso não é natural, não é tranquilo de se fazer, principalmente no início, porque as pessoas buscam alguém com autoridade para resolver o problema específico que elas têm. E essa pessoa é uma pessoa que já resolveu isso para outras pessoas, ou ela própria resolveu na vida dela esse problema e agora ela compartilha como resolver esse problema também. Essa é a pegadinha. Só fale sobre o que você viveu. Ou fale sobre o que você está vivendo. Eu, aqui no meu canal, falo sobre o meu propósito sendo transformado em um negócio. E eu compartilho com você não só conteúdo, mas como que está sendo isso nas minhas redes sociais e com os meus mentorados. Por exemplo, eu acabei de fazer 30 dias de YouTube. Eu vou mandar um áudio lá na minha comunidade e vou falar, gente, ó, o que nesses 30 dias o que deu bom foi isso, o que não deu bom foi aquilo. Eu vou fazer uma imersão para vocês contando como que eu estou monetizando o meu conhecimento, falando que está dando certo. Eu vou fazer isso agora, sábado. Então, eu estou falando sobre o que eu estou fazendo. E o que eu estou vendendo aqui? Eu estou vendendo tempo. Se você me acompanha no gratuito ou tem mais acesso a mim no pago, o que eu estou vendendo para você é a mesma coisa. É tempo, tempo de vida. Eu estou fazendo você economizar o tempo entre o momento que você está agora e o momento que você quer estar no futuro. Eu sou o cara que te leva até o seu eu do futuro. Eu sou esse cara. Então isso tem muito poder. Fale sobre o que você sabe, realizou, resolveu, para pessoas que ainda não sabem, não fizeram e não realizaram o que você já vivenciou. Isso é muito poderoso. É fácil, é leve para você, é valoroso para a tua audiência. Eles pagam bem por isso. Então, aqui, a grande certeza que você tem que ter é: vou falar sobre o que eu sei e vou apontar o barco do meu posicionamento para poder atrair as pessoas com que eu quero trabalhar. As pessoas que eu tô afim de passar 6 meses juntos, 2 meses juntos, uma call de 1 hora junto que seja. Fechado? E como que você chega nessas pessoas? Falando dos problemas, dores, interesses e sonhos que elas têm. Dessa forma, você com sinergia consegue se aproximar e se conectar com eles. Eles vão criar familiaridade com o que você fala. Por isso que na internet o mais importante é saber o que você vai falar através do seu conteúdo. E aqui você determina com propriedade, com técnica, o seu posicionamento, com os 4 P's do posicionamento. Então, você tem que entender que a sua audiência tem um grande problema. E o problema principal da sua audiência eu chamo de problema insônia. É um problema que tira o sono da tua audiência. Ela deita na cama, bota a cabeça no travesseiro e não consegue dormir porque está pensando nesse assunto. É esse problema que você tem que bater, falar no seu conteúdo. É muito importante que isso seja claro para você. E para você poder ter um cartão de visitas online, que vai ser formatado, por exemplo, na sua bio do Instagram, você precisa ter uma promessa sublime. Você tem que explicar para as pessoas quem você ajuda,
o que você ajuda essa pessoa a alcançar sem ter algum tipo de problema que recorrentemente ela teria se não fosse a sua ajuda, e de preferência no tempo que você leva para fazer isso. Isso é uma promessa. Em uma frase você tem que ter isso. Em uma frase você define tudo isso e deixa clarificado para a pessoa se você é o profissional adequado para ajudar ela ou não. E lembre-se, um pequeno disclaimer aqui. Você não pode, não deve e não tem que querer almejar ajudar todo mundo. Quem tenta ajudar todo mundo não ajuda ninguém, nem se ajuda. Você tem que elencar um povo para você, uma nação para você ser líder desse movimento e você ajudar essas pessoas verdadeiramente a sair do ponto A para o ponto B. Porque isso é legado. E tecnicamente, estrategicamente, você precisa ter provas sociais, depoimentos de pessoas falando numa entrevista, por exemplo, que você resolveu. Ela estava aqui, antes de te conhecer estava de tal jeito, e depois de te conhecer está de outro jeito, transformada. É assim que você quebra a objeção que está na cabeça das pessoas, não as objeções sobre o que você ensina sobre você, mas as objeções pessoais, as objeções que estão na cabeça da pessoa. A pessoa pensa assim, será que eu sou capaz? Será que eu vou ter tempo? Será que no meu caso funciona? Será que eu dou conta? Essas objeções a pessoa vai quebrar, ou seja, vai resolver vendo um vídeo de outra pessoa, como ela, com familiaridade, fazendo o que ela acha que não consegue. Contra fatos não há argumentos. Quando você vê um igual ao seu, ou até numa condição pior que a sua, fazendo o que você achava que era impossível fazer, você começa a pensar, acho que não é tão difícil assim, né? Acho que se ele consegue, eu consigo. Essa frase é maravilhosa. Tá pertinho da conversão, que a pessoa pensa assim, porra, se ele consegue, eu consigo, porra. Faz sentido? E a última coisa, um processo único. Você precisa de uma varinha mágica, de uma ferramenta que só você tem. Dá um nome para um método. Você precisa de um jeitão teu. Esse jeitão, esse teu método, é como você fez já o teu sucesso ou como você está fazendo e está dando certo. E você pode compartilhar com as pessoas. É o seu jeito específico de fazer as pessoas terem resultado. Esse é o seu mecanismo único, ou como eu chamo, processo único. É o processo que você tira a pessoa do ponto A para o ponto B, como eu falo o tempo todo aqui no canal. Como é que você faz isso? Como? Como? Esse teu como é o teu produto. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fizer sentido, se inscreve no canal agora, curte aqui também, dá um joinha aqui no vídeo para outras pessoas poderem assistir e você ter vídeos como esse, meus e de outros criadores do YouTube, sendo referendados à vossa pessoa. E aí você começa a assistir coisas que vão te ajudar a realmente ter resultado. Se você precisar da minha ajuda, também tem como, tá? Uma consultoria rápida, bem rapidinho, de 30 minutos, online, de vídeo, eu e você. Tem um link aqui embaixo, se inscreve. Eu vou fazer uma análise do seu perfil digital, vou criar um diagnóstico online do teu caso agora, vou apresentar um plano de ação para você e uma oportunidade de você destravar esse teu posicionamento, cara. Transformar o teu propósito em um negócio agora, em 2025. Fique em paz e te espero no próximo vídeo.